meus chuchuzinhos! E aí, meu povo? Como é que... Chuchus, né? Chuchu é gostoso, viu, gente? Vocês podem falar assim, você me chama de chuchu. Chuchu é um negócio tão sem graça. Não é não, gente, é gostoso. Olá, gente, um bom dia pra vocês, um dia de dia inteiro. Como é que vocês estão? Como foi de semana de estudos? Empenhados? Ó, deixa eu avisar uma coisa a vocês. A gente já tá na nossa terceira aula da segunda unidade e daqui a pouquinho a gente vai fazer um teste. Então, eu sugiro a vocês que comecem a dar uma revisada, porque no dia da nossa aula de revisão, vamos tirar todas as dúvidas, certo? Então, dando continuidade aos nossos estudos, gostaria de chamar a atenção e relembrar, puxar a memória de vocês para a nossa última aula. Em nossa última aula, nós estudamos as relações. Eu não sei se vocês se recordam, eixo sintagmático, concordância, regência. Lembram? Foi semana passada. Então, por que nós vimos os termos hoje, semana passada? Porque a partir de hoje vamos estudar as relações, tá? E como fazer a análise dessas relações, certo? E o nome desse assunto é morfossintaxe. Morfossintaxe. Lembra alguma coisa? Morfossintaxe. O que é que houve aí? O que aconteceu? Houve uma união entre, vamos dizer assim, as formas de estudar a gramática, tá? Vamos entender aqui um pouquinho o que significa morfossintaxe e o porquê é morfossintaxe? Então vamos lá. Só lembrando, capítulo 9, certo? Então, peguem o material de vocês, abram nele, fiquem com ele e vão anotando todas as observações, certo? Então, vamos lá. O que é a morfossintaxe? A morfossintaxe, gente, é feita nas orações ou as orações em termos morfológicos e em termos sintáticos ao mesmo tempo, tá? Porque o que acontece? Quando a gente faz análise morfológica, é só o termo em si, sozinho, isolado, tá? E quando a gente faz a análise sintática, é apenas as relações. A morfossintaxe, não. A análise morfossintática acontece ao mesmo tempo, tanto a análise morfológica quanto a sintática, certo? Mas vamos dar uma relembrada do que seria a análise morfológica com mais profundidade? Então, a análise morfológica analisa as palavras de uma oração individualmente, ou seja, independentemente da sua ligação com as outras palavras, tá? Então, quando a gente faz uma análise morfológica, quer dizer o seguinte: você só vai analisar a palavra isoladamente, independentemente da relação que ela mantém com os outros termos da oração, certo? Como assim, professora? Vou dar um exemplo, bem basicão, porque a gente vai ver outros aqui, mas se eu dissesse assim, a bola caiu, aí nós temos a bola caiu. Artigo definido, masculino. Bola, substantivo masculino. Caiu, verbo. Isso é análise morfológica, é você analisar a palavra individualmente, sem focar nas relações que esses termos mantêm entre eles, certo? Já a análise sintática, ao contrário da morfológica, analisa os termos e as suas relações. Então, a análise sintática é responsável por analisar as relações entre os termos de uma oração. Então, quando eu digo a bola caiu, o a é um adjunto adnominal. Bola, núcleo do sujeito, núcleo do sintagma nominal. Caiu, núcleo do sintagma verbal, verbo transitivo direto. Se ligaram? Então, como acontecem essas análises? Análise morfológica, a gente analisa apenas os termos isoladamente, sem se preocupar com as relações que eles mantêm uns com os outros. Já a análise sintática, nós analisamos as relações. Tá, professora? Já entendi. Então, quer dizer que a análise morfossintática é a junção das duas análises? Exatamente. Pô, vocês são 10. Para não dizer outra palavra aqui, né? Vocês são 10. Tá? É isso mesmo, arrasaram. Então, a análise morfossintática é a análise
que ocorre levando em consideração tanto a morfológica quanto a sintática, tá? Vamos lá. Aqui é um exemplo, como eu disse, tem os exemplos de cada tipo de análise e no final nós teremos uma análise morfossintática. Primeiramente, uma análise morfológica. Como é que acontece a análise morfológica? Olha o exemplo. Utilizamos a água sem desperdício. Então, o que acontece aqui? Utilizamos, primeira pessoa do plural, verbo utilizar, análise morfológica. Eu estou analisando a classe, a pessoa, tá? Conjugado no presente do indicativo, voz ativa. Quer dizer o quê? O agente da ação é quem está no sujeito, que no caso é nós. Então, analisamos o verbo, vamos analisar quem agora? O artigo. Artigo definido. Simples, né? Basicão. Água, substantivo comum. Ó, só isso. Maravilha. Ó, que maravilha, gente. Tranquilo, de boas. Ó. Sem preposição essencial. E desperdício, substantivo abstrato. Pronto. Acabamos a análise morfológica. Simples, né? Simples, simples. Vocês vão tirar de letra isso aí, ó. Entenderam? Agora vamos analisar sintaticamente a oração. A mesma oração. Olha, utilizamos a água sem desperdício. Nós temos, sintaticamente falando, o nós, sujeito oculto. Observaram? Utilizamos. Quem utilizamos? Nós. Ele aparece aqui? Não. Está oculto, mas a gente sabe quem é. Primeira pessoa do plural, né? Nós, sujeito oculto. Ó, utilizamos. Quem utiliza, utiliza algo. Então, verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Utiliza algo de algum modo, né? De alguma forma. Então, utilizamos verbo transitivo direto e indireto. Belezinha? De boa, né? A água. A água vai ser o quê? Quem utiliza, utiliza algo. Então, água, objeto direto de utilizamos. No caso desse conjunto aqui, dessa expressão, nós temos água como núcleo do sintagma nominal. Lembra que a gente já viu sintagma nominal, sintagma verbal há umas 2 aulas atrás? Nós já estudamos sobre isso. Lembra que o núcleo do sintagma nominal é o nome, do sintagma verbal é um verbo? Pois é. Então, se nós temos o sintagma nominal a água é o núcleo desse sintagma. Você precisa identificar, beleza? Sem desperdício é o objeto indireto. Por quê? Ou adjunto adverbial. Porque é o modo, desculpem, é o modo como ele utilizou a água. Então, se é o modo, é uma expressão que indica circunstância, certo? Se indica circunstância, é uma expressão adverbial. Nesse caso aqui, é uma expressão adverbial de modo. Por quê? Porque indica a forma como nós utilizamos a água, que é sem desperdício. Entenderam? A primeira análise que nós fizemos foi uma análise morfológica, apenas classificamos. A segunda análise que nós fizemos foi uma análise sintática, ou seja, nós analisamos as relações entre esses termos da oração. O que é que a gente faz na análise morfossintática? Simples. A gente une todas essas análises que a gente fez numa coisa só. Observe o seguinte. A mesma oração, ó. Essa é uma análise morfossintática, tá? Em cima nós temos a análise morfológica e embaixo a análise sintática. Quando a gente faz isso, a mesma coisa que a gente fez, só que ao mesmo tempo, nós temos a análise morfológica, certo? Utilizamos a água sem desperdício. Análise morfológica. Terceira pessoa do plural, verbo utilizar conjugado no presente do indicativo, voz ativa. Isso é morfológico. Sintaticamente falando, sujeito, oculto, verbo transitivo, direto e indireto. Certo? O A, artigo definido. Água, substantivo comum. Isso é análise morfológica, apenas classificando, conceituando, tá? Já a análise sintática, temos aqui, ó, a água, a gente vai analisar essa expressão, não separadamente, ela toda, por quê? Porque ela exerce uma função, certo? Ela exerce a função de objeto direto do verbo, certo? Nesse objeto direto, quem é o núcleo? No caso aqui desse sintagma, água, tá? Isso exerce a função de objeto direto, por quê mesmo? Porque é objeto direto
Vocês lembram? O que é que precisa ter aqui para que seja indireto e não direto? Uma preposição. Se não há preposição, isso quer dizer o quê? Que o objeto é direto. Vimos isso semana passada. Se liguem, tá? Sem desperdício. Um adjunto. Aqui nós temos um objeto indireto, exercendo a função de objeto indireto e também de adjunto, tá? Primeiro, por que de objeto indireto? Olha a preposição aqui. Olha a preposição aqui. Perceberam? Então, se temos uma preposição e um núcleo, nós temos um objeto direto também. E indicando também o modo como a pessoa utilizou a água, um adjunto adverbial de modo, certo? Isso, análise sintática. Análise morfológica, preposição, substantivo abstrato. Não tem dificuldade. A questão é que vocês precisam fazer essa análise ao mesmo tempo, tá? Quando a gente pede para fazer uma análise morfossintática, quer dizer que ao mesmo tempo a gente vai analisar sintaticamente e morfologicamente, como vocês podem observar aqui no exemplo, certo? Entenderam? Se eu disser a vocês que o assunto é só esse, batata, né? Digam aí. Hoje eu vou deixar uma missão para vocês, certo? Vocês vão fazer, depois que assistir a essa aula, vocês vão fazer a atividade de sala do nosso livro, tá? Do capítulo 9. Para quê? Para que vocês possam fixar o conteúdo, colocar em prática, fazer essa análise, porque em nosso próximo encontro ao vivo, nós corrigiremos e aí a gente vai tirar todas as dúvidas sobre essa análise, ok? Eu espero que tenha ficado bem claro, que vocês tenham compreendido. Vou deixar um cheirão no coração de vocês e, se liguem, façam a atividade para a gente poder revisar, ok? Beijos, bons estudos e boa semana para vocês.